Então boa tarde, alunos do curso de Laboratório de Física 3. Então essa é a nossa primeira aula sobre revisão em teoria de erros. E vamos falar um pouco sobre apresentação de resultado de medida, algo que vocês devem ter visto nos cursos anteriores. Avaliação de certeza, quais são os tipos de certeza e quais são os tipos de forma de medição que você deve usar em cada análise. Falar sobre um pouco de algarismos significativos. E aí, propagação de erros vai ser o tema da nossa próxima aula, continuação da revisão. Primeiro momento, então, apresentação de um resultado de uma medida. Vamos supor, então, que você tenha uma grandeza x, e aí você vai fazer uma medição sobre essa grandeza. Essa grandeza x pode ser, por exemplo, a temperatura de um fluido, de uma solução, ou a temperatura do ambiente, pode ser a distância de um ponto a outro, ou a massa de um material, ou no caso de Física 3, pode ser, por exemplo, a tensão aplicada sobre um circuito, ou a corrente no circuito, ou a tensão num resistor, etc. Então, vamos considerar que eu vou fazer uma medida sobre essa grandeza x. Tá? Como que eu vou apresentar a medida sobre a grandeza x? Então, para eu medir uma grandeza, considerar x, eu vou usar um dispositivo de medição. Certo? Então, eu vou ter um dispositivo de medição. Por exemplo, se eu quero medir tensão, eu vou usar um voltímetro. Tá? Esse dispositivo de medição ele vai ter uma precisão, que eu vou apresentar por essa letra aqui. Normalmente, essa precisão é uma porcentagem, tá? Uma porcentagem do valor da medida. Então, eu vou usar a precisão, eu vou ter uma precisão desse dispositivo e vou ter um resultado de medida. Certo? Então, para toda medida que você fizer, toda grandeza que você for apresentar, o resultado dessa medida, você vai ter que pôr o valor da medida, Então, aqui o valor da grandeza, eu vou representar o valor de x, por exemplo, no símbolo de valor esperado. Eu vou ter uma incerteza também sobre essa medição. Essa certeza vai estar relacionada então, por uma série de fatores. Por exemplo, a precisão do dispositivo que eu estou usando, do dispositivo de medição. Isso vai ser dado pelo fabricante, no caso, por exemplo, do voltímetro. Ou eu vou ter uma precisão sobre resultados analógicos também, por exemplo, no caso de uma régua ou no caso de um termômetro que eu venho utilizar, eu vou ter uma precisão também do termômetro, da régua. Ou eu posso fazer um processo de aferição estatística. Eu posso ter feito uma série de várias medidas, ter feito uma análise, que pode ser uma análise por regressão linear ou por desvio padrão, e obter uma incerteza referente ao método que eu utilizei. Também eu posso ter feito uma análise por desvio padrão e depois ter feito uma propagação de erros. Tudo isso vai aparecer aqui nas incertezas. Eu vou representar então incerteza pela letra U, tá? Que é incerteza em inglês, começa com U. Então a gente vai representar então toda a medida que eu tiver, então a medida da grandeza x vai ser representado pelo resultado da medida, mais ou menos a incerteza sobre essa medida. Além disso, eu tenho que especificar qual que é a régua que eu usei, ou qual que é a escala, tá? Que eu usei para fazer essa medida. Por exemplo, se eu medir a massa de um objeto, se essa massa foi medida em quilos ou foi medida em gramas, se eu medir a temperatura, se foi medida em Kelvin ou em Celsius, qual foi a régua que eu usei para medir. Tá? Então, no caso do voltímetro, do amperímetro, desses dispositivos digitais que nós vamos utilizar, o fabricante ele vai falar para cada escala que você usa, certo? Você vai ter uma incerteza. Que a gente vai ver isso mais para frente ao longo da aula. Então, essa é a forma correta de se apresentar o resultado de uma medida. Tá? Então, aqui eu vou pôr aqui também uma unidade.
Se você apresentar uma medida sem apresentar o valor dela ou sem apresentar incerteza ou unidade, esse resultado está errado, tá? Não é um resultado válido. Apresentar uma medida sem incerteza e sem unidade não é considerado como sendo uma apresentação de um resultado de uma medida. É apenas um valor que não tem interpretação nenhuma, ok? Não tem informação sobre um resultado que você não apresente a incerteza e a unidade de medida. Bom, então, toda essa nossa análise que a gente vai fazer, que a gente está falando, né, de revisão de teoria de erros, a gente vai olhar sempre para as incertezas, né? O resultado da medida o dispositivo vai nos dar, né, se for um dispositivo confiável. E aí vai caber a nós, então, interpretar ou calcular, analisar as incertezas, interpretar os resultados baseados nessa análise de incerteza. Então, basicamente, o nosso curso de Física 3 vai ser sempre voltado para essa análise das incertezas, a propagação dos erros e a interpretação dos resultados vai depender dessa análise também, tá? Agora, a forma como a gente analisa os resultados de uma medida depende da forma como a gente faz o experimento. Então, o meu procedimento, a minha abordagem experimental, ela é que vai determinar como eu vou fazer a análise da incerteza, ou a análise desses erros, né, e das incertezas. Aqui a gente vai falar que nós temos, então, dois tipos de obtenção de dados. Então, aqui eu estou falando sobre a forma como você vai obter os dados. Tá? Então, eu vou chamar de obtenção do tipo A, que é quando a incerteza é obtida a partir da análise estatística das medidas. Então, eu tenho que fazer uma análise estatística dos resultados de medida. Isso quer dizer que para eu fazer uma análise estatística, eu preciso repetir o meu experimento. Repetir o experimento, certo? Eu vou repetir o experimento ou eu vou coletar esses dados, né? Eu coleto os dados do meu experimento e depois eu faço uma análise. Por exemplo, faço uma regressão linear e faço uma análise das incertezas. Outra forma é fazer uma análise de certeza, que eu chamei de certeza do tipo B, que é quando a incerteza é obtida por aferição. O que quer dizer isso? Eu vou aferir sobre o resultado da incerteza. Isso vai vir da minha experiência sobre o manuseio dos dispositivos ou sobre o conhecimento do dispositivo utilizado na coleta dos dados. Por exemplo, eu tenho um determinado objeto, sei lá, essa caneta, e eu quero medir o tamanho dela. Eu pego uma régua e meço. Se eu repetir o experimento, eu vou sempre medir o mesmo valor. Então, eu não ganho nada repetindo o experimento nesse caso, né? Não tenho certeza sobre isso. Mas eu tenho uma certeza sobre a régua. Né? A régua, então, ela vai ter uma escala lá que é milimétrica, por exemplo, né? Ou de centímetro, ou de milímetro, que seja, qual for a régua. E aí, então, essa aferição vai vir sobre a escala da régua, sobre o quão preciso é o seu dispositivo. Tá? Então, isso aqui ele pode vir sobre a escala utilizada, a escala do dispositivo. No caso de dispositivos digitais, no manual do fabricante ele sempre indica qual é a incerteza para aquela determinada escala. Se o manual não te fala, você vai ter que aferir. Aí você vai pegar, vamos medir 1 volt, tem uma precisão lá de 1 volt no meu dispositivo, eu vou pôr uma escala, por exemplo, de meio volt. Então aqui a gente pode falar, escolher, por exemplo, né, que a aferição vai ser dada pela metade da menor unidade. Por exemplo, uma régua graduada em centímetros ou em milímetros, né, menor unidade em milímetros, eu vou ter uma precisão, né, ou uma incerteza da ordem de meio milímetro. No caso de um termômetro graduado em
graus Celsius, eu posso ter metade de 1 grau Celsius, né? Meio grau Celsius para cada medida. Tá? Então, são a aferição. Isso aqui a gente pode colocar como sendo algo que a gente decide. Tá? A gente decide dessa forma. Sobre a incerteza do tipo A. Então, como eu falei, quando a incerteza for do tipo A, eu vou repetir o meu experimento e vou fazer uma análise. Repito o experimento e faço uma análise. Ah, professor, por que eu tenho que repetir o experimento? Né? Por que eu não posso só fazer uma medida e considerar isso como sendo o resultado do meu experimento? Porque, normalmente, né, quando a gente não sabe, não tem controle sobre o que a gente está medindo, se a gente fizer uma primeira medida e essa primeira medida for ruim, a gente vai considerar que esse é o valor, né, do resultado da nossa medida. Ou esse é o valor da grandeza que a gente está procurando. Só que pode muito bem ter sido apenas uma medida errada. Então o que a gente precisa? A gente precisa repetir o experimento, porque quanto mais medidas a gente fizer, né, maior for a nossa coleta de dados, maior vai ser a precisão sobre o resultado, né, do ponto de vista estatístico. Vou pegar um exemplo simples. Vamos considerar que eu tenho um jogo de cara ou coroa. Você e eu, a gente está fazendo um jogo, lá a gente quer decidir alguma coisa e a gente vai usar um jogo de cara ou coroa para isso. Aí eu pergunto para você, aí eu escolho, por exemplo, eu quero esse jogo de cara ou coroa, eu vou escolher a cara. Aí você fala, não, eu quero ser cara. Eu quero ser ter a face da moeda cara. Não quero coroa, não. Eu te pergunto, mas por quê você quer ter cara também? Aí você fala, não, porque cara sai mais. Como que a gente resolve se cara sai mais do que coroa ou não? Todo mundo sabe que a moeda tem 50% de probabilidade de sair cara ou coroa, né? Se não for uma moeda viciada. Como os dados, né, eles têm 1/6 de probabilidade de sair cada resultado. Mas se uma pessoa fala para você que cara sai mais que coroa, como é que você prova para ela que é o contrário? Você pode pegar e falar, bom, eu vou te provar o contrário. Você joga a moeda e sai cara. Você acabou de provar o contrário. Você acabou de provar que cara sai mais que coroa. Então você fala assim, não, peraí, eu vou jogar mais uma vez. Aí você joga mais uma vez, sai cara de novo. Isso quer dizer que 100% das vezes que você jogar a moeda vai sair cara? Não. Quer dizer que você não coletou o número de amostras suficiente para comprovar a sua evidência de que cara e coroa saem iguais. Como é que você conseguia comprovar isso? Se você repetisse esse jogo de cara ou coroa algumas vezes. Vamos supor umas 14 bilhões de vezes. Aí você teria certeza de que os dois iam sair igualmente. Às vezes a gente não precisa de tanto, né? Fazer tanta medida assim, né? No nosso laboratório a gente vai fazer umas 10 medidas, só que claro, vão ser vários grupos fazendo medidas. Então, se você coletar todos os dados de todos os alunos ao longo de toda a história, a gente tem lá os dados fidedignos, que mostram como a natureza se comporta, ok? Então, esse caso de muitas medidas é o caso que a gente vai adotar, né? Na grande maioria dos casos dos nossos experimentos. A gente quer medir o campo magnético da Terra. A gente vai repetir lá para vários parâmetros, né? Para vários fatores, a medida e vai estimar o valor do campo magnético da Terra, por exemplo. Né? Então, o caso de muitas medidas é o caso quando eu repito o experimento diversas vezes. Eu posso repetir o experimento diversas vezes de dois jeitos diferentes. Um pode ser com parâmetro invariante. O caso de parâmetro invariante é o caso em que eu não tenho controle sobre nenhum parâmetro do sistema físico. Não existe um parâmetro desse sistema que eu consigo ir lá e controlar os valores dele. Nesse caso, eu tenho que tentar fazer um esforço para que todos os resultados de medida sejam iguais. Como eu não tenho controle, eu não posso ficar variando, certo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou repetir o experimento da forma mais fidedigna possível à repetição anterior. Então, se eu vou medir, por exemplo, o campo magnético da Terra usando o tempo que uma bolinha demora para cair, né, de uma certa altura até o chão, isso você deve ter feito em Física 1, eu vou repetir sempre tentando soltar ela do mesmo lugar, né, porque eu não tenho controle sobre o campo da Terra. Então, o parâmetro invariante é quando nós efetuamos diversas vezes a mesma medida sem variar nenhum parâmetro do sistema. Por que não variar nenhum parâmetro? Porque a gente não tem controle sobre eles e não consegue variar esse parâmetro. Tá? Nesse caso, a incerteza
é obtida por desvio padrão. Tá? Então, quando o parâmetro é invariante, a gente vai usar desvio padrão. Esse é o caso do primeiro experimento que a gente vai fazer, que é o experimento do gerador de Van der Graaf. Tá? A gente não tem controle sobre o que está acontecendo ali na cúpula do gerador, então a gente repete o experimento várias vezes e a gente vai fazer uma análise estatística conjunta depois. Tá? Outro caso, então, o caso diferente do caso de parâmetro invariante, é o caso em que o parâmetro é variável. Então, se o parâmetro for variável, né, então existe pelo menos um parâmetro desse sistema que eu estou trabalhando que eu consigo ter controle sobre ele. Por exemplo, né, vou medir a lei de Ohm. Né? A lei de Ohm fala que a tensão é igual à resistência do dispositivo, do resistor linear, vezes a corrente que passa nesse dispositivo. Aí eu faço o quê? Eu não sei o valor da resistência, eu quero saber. Um jeito de fazer isso é variar a tensão e medir a corrente. Ou ao contrário, vario a corrente e meço a tensão. Então existe algum desses dois parâmetros aqui que eu tenho controle. Dado que eu tenho controle, eu uso o controle que eu tenho para obter o outro. Nesse caso, a incerteza é obtida a partir de uma regressão linear. No caso da lei de Ohm, né? Então aqui é a lei de Ohm. No caso da lei de Ohm, a relação entre a tensão e corrente é linear. Então eu faço regressão linear. E se a relação não for linear? Por exemplo, carga e descarga do capacitor, que é uma lei de potência. No caso que não for linear, a gente precisa linearizar. Tá? Então a gente vai linearizar a expressão matemática e aí fazer a regressão linear. Tá? Então isso também é parte do que a gente vai aprender ao longo do nosso curso. Então na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre parâmetro invariante e na aula que vem a gente vai falar só sobre parâmetro variável, só sobre regressão linear e métodos mínimos quadrados. Tá? Muitas medidas então, que é o caso de parâmetro invariante. Lembrando, então, vocês que se eu tiver uma grandeza x que eu quero conhecer, né, o valor que eu vou apresentar para essa grandeza x vai ser o valor esperado de x mais ou menos a incerteza de x. Tá? E tudo isso com uma unidade de medida, certo? Como a gente falou no começo da aula. Então, eu preciso determinar qual é o valor esperado e eu preciso determinar qual é a incerteza. A unidade vai depender da régua que eu usei. Então, se eu fizer lá, eu tenho uma grandeza x e eu tenho alguns resultados de medida. Eu peguei o experimento, repeti o experimento uma vez, encontrei um valor x1, depois eu repeti o experimento de novo, encontrei x2, assim sucessivamente, até o valor xn. Tá? O valor esperado, ou o valor mais provável para x, que é esse valorzinho aqui, vai ser determinado pela média. Né? A média de todos os resultados. Então eu somo, né? Eu faço a soma de x1 mais x2 mais x3, sucessivamente até xn, e divido tudo pelo número de medidas que eu tenho, que eu fiz, certo? Aí eu vou encontrar qual que é o valor mais provável para o resultado de medida. Nesse caso desse gráfico aqui, ó, o valor mais provável, então, é o pico dessa distribuição aqui. Okay? Então, eu sempre vou olhar esse pico de distribuição. Claro que o valor de x não vai ser necessariamente esse valor. Ele pode ser um valor que está aqui, ele pode ser um valor que está aqui, ou um outro valor. Só que ele vai ser um valor próximo, estatisticamente muito próximo do valor esperado. Claro que quão próximo ele vai ser, vai depender do número de vezes que eu medi e do resultado das minhas medidas. Tá? Mas existe uma forma de eu medir o quão próximo o resultado de x está do resultado esperado. É assim que eu calculo a incerteza. Então, a incerteza ela vai ser dada por uma média. A incerteza, então, é calculada pelo desvio padrão. O desvio padrão é dado pela média entre as diferenças do resultado de cada medida com o valor esperado. Então, aqui eu estou pegando cada medida que eu fiz, a primeira, a segunda, a terceira, eu subtraio do valor esperado, e aí eu vou ter uma diferença, né? Que vai ser um ponto, então que vai ser dado por essa diferença, dependendo de cada resultado de medida.
Então eu vou ter uma diferença sobre o valor esperado com o resultado da medida. A média aritmética disso, né? Então quando eu calcular a média dos resultados das medidas dividido pelo número, né? A soma das diferenças dividido pelo número de medidas que eu fiz, eu vou ter então a média das diferenças. Tá? Isso, então, é o desvio padrão. Então aqui eu vou calcular esse quadrado aqui simplesmente porque eu tenho um sinal de menos aqui, então eu garanto que todo mundo é positivo, né? Depois eu faço a soma e tiro a raiz quadrada. Então é assim que calculo o desvio padrão. Tá? Então o desvio padrão é o quanto você está se afastando do valor esperado. Então aqui nesse gráfico, por exemplo, né, tem alguns valores para o desvio padrão. Aqui é o valor esperado, né, da grandeza x, e aqui é o desvio padrão. Então eu estou me afastando com uma certa margem sobre cada um dos meus resultados de medida em relação ao valor esperado. No caso de medida única, então, né, no caso de medida única, então aqui eu estou falando sobre muitas medidas, agora parâmetro invariante, parâmetro variante a gente vai ver na aula que vem. E o outro caso é o caso de avaliação de certeza do tipo B, que é o caso de medida única. No caso de medida única, ou quando a gente não pode usar a avaliação anterior. Então, nesse caso, eu vou fazer a avaliação de certeza por aferição. Tá? Então, aqui é por aferição. Então, no caso de medida única, né, se eu fizer uma medida só, ou quando não consigo repetir o experimento. Tá? Nessa forma de avaliação, ela é subjetiva, porque ela depende de quem está operando o dispositivo. Né? Então, é ele que vai aferir sobre a incerteza, porque então é o operador que vai estimar quanto vale a incerteza da medição. Então, para a gente não depender tanto do operador, né, como eu não confio muito em vocês operando o dispositivo de medição, a gente vai usar uma regra, né, quando for o caso. A gente vai usar que a incerteza ela é metade da menor escala de precisão do dispositivo. Isso para dispositivos analógicos, né? Para dispositivos digitais, a gente vai olhar o manual. Vide manual do fabricante, ok? Bom, então a gente viu que para você apresentar um resultado de medida, né, você tem que fazer o resultado da medida x, é o valor esperado, mais ou menos a incerteza de x, certo? Entretanto, existem algumas regras, né, sobre a forma como eu apresento isso, porque se essa incerteza aqui, vamos dizer que ela é da ordem de 1% do resultado da medida, não faz sentido eu apresentar esse cara aqui com uma precisão que seja diferente de 1%. Tá? Para isso, então, existe essa análise de algarismos significativos. Então, os algarismos significativos de uma medida são todos aqueles que estão corretos, né, os que eu tenho certeza sobre ele, e a gente vai usar um algarismo duvidoso. O algarismo duvidoso é o algarismo que é excedido, né, ou que é caracterizado pela incerteza da minha medição. Vamos pegar, por exemplo, né, um exemplo, então, só para a gente ter uma ideia primeiro, né, que eu tenho uma medida que eu fiz lá eu fiz uma medida de tensão, por exemplo. A tensão era, vamos dizer que era de 100 volts, mais ou menos 10 volts, por exemplo. Okay? Então essa tensão aqui, ela varia de entre 90 volts e 110 volts, né, por causa da precisão. Então isso quer dizer que não faz sentido eu apresentar esse resultado de medida com uma precisão diferente disso. Tá? Claro que nesse caso aqui ficou simples, né, porque eu já tenho a medição do jeito que ela é. Né? Vamos considerar então agora que a partir desse resultado eu escreva que a minha tensão que eu medi, ele vai ser um valor de tensão com uma incerteza, eu vou chamar de valor da tensão, com uma incerteza da ordem de 10% do valor da tensão.
E o resultado da minha medida, ΔV, eu fiz umas contas lá, fiz uma medida, em vez de 100 volts, eu obtive 97,729 volts. Eu fiz essa medida aqui. Então, eu vou ter 10% disso, né? Com certeza. Então, sobre essa tensão, ela vai ser da ordem de 9,7 volts, por exemplo, né? Então, como que eu apresento o resultado dessa medida, né? Usando essa ideia de algarismos significativos, aonde está incidindo o algarismo duvidoso? O algarismo duvidoso ele incide sobre o primeiro algarismo onde há incerteza. Então, aqui, ó, o algarismo que eu tenho certeza, então ele tem uma unidade, né, e uma dezena aqui. Aqui eu tenho uma unidade. Então, o algarismo duvidoso, ele está incidindo sobre a unidade. Então, o 9, ele é o algarismo correto, o algarismo que eu tenho certeza. O algarismo que eu não tenho certeza é o 7. Por quê? Porque sobre ele está incidindo uma incerteza da ordem de 9. Não é 9,7, é 9,97. 97, mais ou menos 9, por exemplo. Pronto, eu posso escrever dessa forma, ok? Ou eu posso escrever, aqui então eu estou considerando um algarismo duvidoso apenas, ok? Então aqui a gente vai considerar que a gente tem um algarismo duvidoso e esse vai ser o algarismo afetado pela incerteza. O ponto importante na notação científica, né, é a potência de 10 numa medida, ele não altera o valor do algarismo significativo. Ou seja, se eu escrever esse resultado como sendo V igual a 9,7 mais ou menos 9, tudo isso vezes 10 volt, isso não altera em nada onde incide, 9 não, 0,9. Isso não altera em nada onde incide o algarismo significativo, ele continua incidindo exatamente no mesmo algarismo da incerteza, ok? Então aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, esse número aqui, 9,6385 mais ou menos 0,1. Esse algarismo, essa forma de escrever, ela não está correta, né? Porque a incerteza está incidindo sobre a unidade de 0,1. Então aqui, nesse algarismo é onde incide a incerteza. Esses outros algarismos aqui, eles não são significativos. Tá? O exemplo de baixo também, né, não está correto, porque eu estou considerando apenas o algarismo que eu tenho certeza. Eu não estou considerando aqui, não estou escrevendo qual é o algarismo duvidoso. Tá? Então aqui eu deveria escrever vírgula 0. Okay? Se eu escrevo 7,0 mais ou menos 0,1, aí está correto, seguindo o conceito de algarismos significativos que foi definido no slide anterior. Esse outro exemplo, 7,6385 mais ou menos 0, não sei o que, ele também não é uma forma ótima de se escrever, porque a gente vai considerar sempre dois algarismos significativos. Um algarismo que eu tenho certeza, que é onde a incerteza sobre ele é 0, e um algarismo duvidoso. Então, esses outros demais aqui, eles não são significativos também. Tá? Então, essas seriam as formas corretas de se apresentar o resultado das medidas. Tome muito cuidado com isso, tá? Na atividade de vocês, na hora que vocês forem fazer as análises, porque é importante você escrever seguindo algarismos, considerando os algarismos significativos. Do contrário, está errada a análise que você está fazendo. Você não está levando em consideração a incerteza na hora de apresentar o resultado da sua medida. Então aqui, por exemplo, ó, outro exemplo de algarismos significativos é se eu pegar aqui, né,
Isso aqui é do manual do fabricante, do voltímetro. Esse aqui é o voltímetro da marca Minipa, que é o que a gente usa no laboratório de física, um deles, né? E aqui, ó, no voltímetro, ele sempre vai nos dar qual que é a faixa de tensão que você está usando, né? Então ele vai ter algumas faixas de tensões, você escolhe uma. Se você escolher a tensão de 60 volts nessa faixa, ele vai ter uma resolução que vai variar de 0,01 volt em 0,01 volt. Tá? Então, por exemplo, no visor lá, ele vai aparecer algo da ordem de, sei lá eu, 10,01. Essa é a resolução, volt. Tá? Ele vai virar então 0,1, 0,2 e vai aumentando, seguindo isso. A precisão está relacionada com a incerteza. Né? Precisão, então, vai ser algo da ordem de 0,8 mais 5, ordem de grandeza da resolução. Tá? Então, sempre que eu for apresentar um resultado de medida, então, eu vou ter que levar em consideração agora qual é a precisão sobre o resultado da medida que eu fizer. Ok? Então, se eu medir algo lá que tenha uma quantidade de dezenas de volts de tensão, eu vou ter que sempre levar em conta qual que é a resolução do voltímetro. Se a resolução do voltímetro é 0,01, eu não vou apresentar um resultado de medida no fim do dia de 10,73492 volts. Por quê? Porque esses algarismos todos aqui não são significativos, porque a resolução do voltímetro não permite você falar nada sobre ele. Tá? Então, esses resultados vêm da onde? Então, como que se eu sempre medir no voltímetro a resolução dele, da onde que vai vir esses outros valores? Os outros valores vão vir das contas que você fizer, né? Você dividir um número pelo outro, dividir 10 dividido por 3, vai aparecer um monte de número lá. Só que você vai ter que olhar qual que é a resolução, qual que é a precisão, qual que é a incerteza na hora de apresentar os resultados da sua medida. Ok? Então, na aula de hoje, o que a gente tinha para a aula de hoje é isso. Okay? Eu vou deixar um material para vocês estudarem, então, com exercíciozinho para vocês fazerem. E aí, na semana que vem, a gente vai continuar, então, falando sobre métodos mínimos quadrados e propagação de erro.